Olá, seguidores aqui do meu canal, José Gomes Idiomas, trazendo mais uma dica especial aí para você que está sempre assistindo o meu canal sobre idiomas. Aqui eu falo de vários idiomas, como aprender, algumas dicas, tirando algumas dúvidas de quem quer aprender alguns idiomas: português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e os demais idiomas. Hoje eu tenho uma dica muito especial sobre qual idioma primeiro aprender para abrir as portas para outros idiomas, porque nós que somos nativos da língua portuguesa, do português, às vezes ficamos com aquela dúvida: por onde começar? Por qual idioma eu deveria começar? Então, vamos lá. Para nós que somos nativos de língua portuguesa, eu quero trazer uma dica muito especial. Só que antes disso, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Estou postando vídeo semanalmente, às vezes 2 vezes na semana, às vezes 2 vezes no mês. E assim, quando eu sentir a vontade, tiver com aquela necessidade de colocar aqui no canal, estarei colocando. Pois bem, para que você que quer aprender um novo idioma, por qual idioma começar? Para você também que quer aprender vários idiomas, por qual idioma começar? Qual o primeiro idioma para se começar e depois desse abrir a porta, abrir as portas para outras línguas, para outros idiomas? Pois bem, muitas pessoas falam assim: não, deve ser o espanhol, porque o espanhol é uma língua semelhante ao português, é uma língua que é parecida com o nosso português. Pois bem, deixa eu frustrar você um pouco aqui. Também você diz: não, deve ser o italiano, porque o italiano também é um idioma, línguas primas ali do português. Mais uma vez eu quero dizer que você vai se frustrar. Ou não, então eu vou aprender o alemão, o alemão, que é um idioma parecido com, assim, um pouco com o grego em questão de a gramática, algumas coisas do grego tem no alemão. Por exemplo, os casos que tem no grego tem no alemão. O alemão aí tem quatro casos, enquanto o grego tem 6, 5, por aí assim. Também vou frustrar você. Pois bem, talvez vocês: não, mas deve ser o francês, porque o francês também é outra língua praticamente prima do português, por ser também raiz latina. Pois bem, mais uma vez você se frustrou, você vai ficar frustrado. Por quê? O segundo idioma, além do seu primeiro idioma nativo, que você deve aprender, procurar aprender esse idioma, chama-se o inglês. O inglês, ele é um idioma que ele abre as portas para outras línguas, e sem falar que o inglês é falado no mundo inteiro, como primeira língua, como segunda língua, como terceira língua e aí por diante. O inglês hoje é falado em todo o globo terrestre. Também existe outra curiosidade no inglês. Por que você deve aprender o inglês como a sua segunda língua depois do português? E depois dela abrirá outras portas para outros idiomas, seja lá qual for o idioma. Para o espanhol, para o francês, para o latim, para o italiano, o galês, até mesmo, parece brincadeira, até mesmo para o próprio português. Até mesmo para o próprio português. Parece brincadeira, mas é sério. Pois bem, por que o inglês ele é uma língua fundamental, é uma língua de suma importância para quem quer aprender uma segunda língua ou outra
outras línguas, outros idiomas. Porque o inglês, ou no inglês, na gramática, ou na escrita, ou palavras, ou até mesmo as facilidades que há no inglês, existe em todas as línguas. Por exemplo, no inglês existem muitas palavras da língua portuguesa. E sim, existem muitas palavras da língua portuguesa no inglês. Do inglês no português existem muitas palavras, então por isso é a primeira facilidade que você vai encontrar para você que fala português, que é brasileiro, que é nativo da língua portuguesa, para aprender o inglês. Segundo, a segunda língua que será muito fácil depois que você aprende o inglês é o espanhol. Existem muitas estruturas no espanhol que também existe no inglês. Muitas estruturas que tem no espanhol que tem no inglês. Por isso também vai ficar fácil para você que fala português. Outra língua também, outro idioma que será fácil para você aprender depois que você aprendeu inglês. Vou falar do francês. Existem muitas palavras no francês que tem no inglês, que há no inglês. E assim vice-versa. Vice-versa, existem muitas palavras que tanto está no inglês como no francês, um no outro. E também algumas estruturas do inglês também está no francês. Apesar da estrutura gramatical do francês ser muito parecida com do português, mas também existe essa semelhança com o inglês, o francês com o inglês. Então, outra língua, outro idioma que é muito parecido à estrutura gramatical e muitas palavras também, que é um idioma que eu considero um dos mais difíceis de se aprender até hoje. Eu que venho aprendendo há muitos anos, é o alemão. Então, o alemão é um idioma muito difícil por causa dos seus casos, que tem vários casos. Quem entende de gramática, linguística, sabe o que eu estou falando. E também o alemão, não por falar, porque ele é muito fácil para se falar as palavras, mas a questão da estrutura gramatical. As estruturas gramaticais do alemão é um pouco difícil. Só que quem fala o inglês já se torna mais fácil, porque é parecido, é muito parecida a estrutura gramatical quando o inglês, só que um pouco mais difícil a estrutura do alemão. Só que para você que fala inglês, se tornará muito mais fácil para você aprender alemão. Também, algumas palavras, assim como o português, existem muitas palavras parecidas com o espanhol, da mesma forma o alemão também existem muitas palavras parecidas. E você jura que a pessoa está falando inglês ou você está entendendo inglês. A palavra, por exemplo, aqui no inglês, here, em alemão também é here. Mesma palavra, o mesmo som. Então, outro idioma para você que fala inglês é o mandarim. A estrutura do mandarim também é parecida com a do inglês. No caso do inglês, nós temos, nós não temos alteração, ou algumas alterações nos verbos. Assim como o verbo é, no radical, assim só altera as pessoas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Só altera as pessoas, mas o verbo continua. Então, por isso que quem fala inglês fica mais fácil para aprender mandarim. E assim, outras demais línguas também muito parecidas
com a estrutura do inglês. É isso aí. Para você que fala português, que quer aprender um outro idioma, eu aconselho você a aprender inglês, se aprofundar no inglês, porque depois do inglês vai abrir muitas portas para outros idiomas. É isso aí a dica. Eu quero pedir que se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha aí, não esqueça o seu joinha, que é muito importante para ajudar. E também deixa um comentário aqui embaixo que eu estarei respondendo com todo carinho. É isso aí. Até mais, gente.